Olá pessoal, eu sou o professor João Paulo Ciribelli e na aula de hoje iremos falar um pouco sobre a importância da gestão de serviços. Acompanhe comigo. Mas afinal, qual é a importância da gestão de serviços para a sociedade do século XXI? Como é que os países estão administrando e qual a sua representatividade frente ao produto interno bruto? Ou seja, qual é a representatividade que os serviços têm para a geração de riquezas dos países, seja em países mais desenvolvidos ou mesmo em países menos desenvolvidos. E quais seriam, por exemplo, os serviços que nós mais utilizamos no nosso dia a dia? Irei apresentar para vocês agora a importância dos serviços para a economia nacional, ou seja, para a geração de riquezas, que é representada pelo PIB, Produto Interno Bruto. Neste gráfico do IBGE, publicado em 2016, referente a dados de 2015, podemos perceber que a grande maioria das riquezas produzidas no país são de origem dos serviços. Na realidade, 60,8% de toda a riqueza nacional é gerada com base nos serviços. E ainda tem o comércio, que é considerado, de certa forma também, uma espécie de prestação de serviço. Representa 12,5%. Então, se nós formos considerar o somatório de serviço e comércio, nós temos aí 73% mais ou menos da economia nacional sobrevivendo ou conseguindo se manter através dessas duas economias. E ainda podemos considerar outros setores que proporcionam riqueza ao país, como a construção civil, representando 5,6%, a indústria de transformação, o setor da indústria, representando 15,6% do total da riqueza produzida no país, e ainda também a agropecuária, com 5,5% de representatividade do PIB no ano de 2015. Esse gráfico, então, ele nos mostra, ele nos identifica que a grande maioria daquilo que é feito, produzido, comercializado, vendido no Brasil é relacionado basicamente a serviço e comércio. Gostaria de destacar aqui para vocês uma informação que eu acho relevante, importante, que é a questão da participação da indústria no PIB de determinados países. Aqui eu selecionei os países mais ricos do mundo, que estão aqui nos gráficos: Japão, Estados Unidos, Finlândia, Alemanha, os Países Baixos. Todas essas linhas estão representando cada um desses países e mostra a participação da indústria, do setor da indústria nesses países, ou seja, do PIB desses países. E o que nós observamos desde 1970 até 2010, e isso permanece atualmente com uma projeção de queda, que é a participação da indústria nos países, principalmente os países desenvolvidos, é uma menor projeção, uma menor participação. Em contrapartida, os serviços, a oferta de serviços nesses países e também nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, acaba tendo uma projeção, acaba tendo um aumento. Por isso, a importância de se entender, de se estudar a gestão de serviços. Observem aí, por exemplo, que alguns países, como o que está em verde, que é a Finlândia, em 2010, isso representava basicamente 17% do produto interno bruto, de tudo aquilo que era produzido. Se você for considerar, por exemplo, o Japão, que é a linha azul, a primeira linha aí, em 1970, 35% de toda a riqueza do Japão era proveniente da indústria. Já em 2010, isso caiu para praticamente 20% de toda a riqueza sendo representada aí pelo setor da indústria no país japonês. E isso é uma tendência não só nesses países, mas é uma tendência principalmente nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento. No caso do Brasil, que é um país em desenvolvimento, infelizmente ainda não somos um país desenvolvido, nós podemos observar aí
evolução da participação da indústria, do setor industrial, ou seja, do setor de transformação de matéria-prima, né, no emprego formal brasileiro, ou seja, no número de empregos gerados por esse setor. Em 1985, né, e 1986, 27,1% de todo emprego gerado no Brasil era do setor da indústria. E isso veio caindo ao longo do tempo, ou seja, a indústria, por um lado, ela se automatizou, mas por outro lado também ela perdeu importância em termos da produção econômica no país, em termos de importância. Chegando em 2015, né, a um patamar de 15,7%, ou seja, enquanto lá em 1986 o setor da indústria gerava 27,1% do emprego formal brasileiro, em 2015 esse setor conseguiu gerar apenas, ou foi responsável apenas por 15,7% de todo o emprego formal no Brasil. Assim, como eu mostrei no gráfico anterior, seguindo uma tendência internacional, no Brasil também não é diferente. Existe uma queda desse setor da indústria e, por outro lado, um aumento, uma maior importância, até por uma questão de configuração da sociedade, voltado mais para o setor de serviços. E não é difícil a gente perceber os serviços, né, no dia a dia, afinal de contas, existem muitos serviços que nós utilizamos praticamente o dia todo. Se vocês forem pensar aí nos serviços mais utilizados, talvez o número 1 seria a telefonia celular, seguido pela TV a cabo, seguros, escolas, academias, planos de saúde, a própria utilização de luz, água e gás, né, por meio das concessionárias, é uma forma de prestação de serviço, internet. Enfim, a questão da aquisição de produtos, ela acontece geralmente de formas muito pontuais. E na questão de prestação de serviços, alguns deles, por exemplo, a gente já faz uma aquisição quase que diária, né? Sem falar em outros setores de prestação de serviços, como mecânica, advocacia, na área odontológica, na área médica e tantas outras possibilidades que nós iremos ver ao longo dos próximos módulos. Bom, e nós vamos ficando por aqui. E algumas considerações que eu posso falar para vocês sobre serviços é a responsabilidade que os administradores, que os gestores têm sobre oferecer à sociedade, oferecer à população serviços de qualidade, no momento certo, na hora certa, que atenda realmente os desejos e a necessidade da sociedade. Este é um compromisso que os donos dessas empresas, né, esses prestadores de serviço, devem ter com o cliente, com a sociedade e com a comunidade. Por isso é importante conhecer um pouco desse universo da gestão de serviços. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até esse momento. Não esqueçam de comentar, de curtir e de se inscrever no canal. Até a nossa próxima aula.